Paz e luz. Vamos continuar no assunto metodologia científica, acerca de trabalhos, carta de recomendação, como fazer essas cartas de recomendação. Já ensinamos na primeira parte, agora vamos como fazer um trabalho. É fácil, não precisa muita coisa não. É só você prestar atenção aos detalhes, né? Como fazer um trabalho escrito? Primeiro tem que ter uma capa bonita, a gente tem que ser caprichoso, ou seja, você vai fazer um trabalho, pastor, me faça um trabalho assim, ou você vai fazer uma apostila, então tem que ter uma capa de plástico, uma capa bem encadernada, tem que ter uma capa, uma contracapa e um índice, né? Ser encadernado. Todo trabalho deve ter introdução. E o que é introdução? Como fazer essa introdução? Deve ter também o desenvolvimento, né? E conclusões. O desenvolvimento tem vários títulos ou subtítulos, porque tem um título, né? Então vamos lá. Primeiro, o trabalho tem que ser bem encadernado. Segundo, ele tem que ter uma contracapa. A contracapa é aquela capa que diz trabalho de geografia bíblica. Pronto, tem a capa, trabalho de geografia bíblica. Vira a capa. Aí vem a introdução. A introdução antes da introdução você deve ter um índice, tá aqui, ó, índice. Antes da introdução você deve ter um índice. Trabalho de geografia bíblica, índice, geografia de Israel, costumes de Israel, localização de Israel, clima de Israel, tal. Página tal, página tal, página tal. Tá entendendo? Sim ou não? Qualquer dúvida, repita o vídeo. Eu não vou me cansar de ensinar para vocês. Pode repetir 1000 vezes. Olha bem, capa, contracapa. Trabalho de geografia bíblica do pastor fulano de tal. Vira, aí vem índice, geografia bíblica tal. Índice, introdução. Geografia bíblica de Israel é um índice com o número de páginas. As páginas deverão ser numeradas. Vira o índice. Aí depois do índice vem a introdução. Alguns ainda colocam uma apresentação. Eu prefiro colocar apresentação e introdução. Coloco os dois. A apresentação é o seguinte: você vai dizer o que é aquele trabalho. O cara pegou aquele trabalho. Isso você pode até fazer um livro, né? Graças a Deus eu tive o prazer de lançar vários livros, alguns deles premiados a nível nacional, e isso me foi uma maravilha de Deus. E eu usei justamente esse simples método. Então, a apresentação. Aí eu vou fazer de boca a apresentação do trabalho de geografia bíblica do pastor fulano de tal. Nesse trabalho você vai conhecer o clima de Israel, e também vamos abranger a cultura israelense, como o povo sobrevive no deserto, as guerras, tal. Você já está apresentando um trabalho. Não deve ser muitas palavras não. Agora vem introdução. A introdução já está dizendo introdução. Então você começa a introduzir o assunto. Para começar, analisando a geografia bíblica, Israel é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. A temperatura chega a zerar muitas vezes durante várias partes do ano, mas durante o dia chega a 40 graus na sombra. Então aí você começa, pronto, a introdução. Agora vem o desenvolvimento. O desenvolvimento tem subtítulo. Pronto. A temperatura de Israel. Aí você vai trabalhar o desenvolvimento. O clima de Israel, estações de chuva de Israel. Lá vem, você vai né? A cultura israelense, a geografia israelense tem maior número em tal lugar. No final vem a conclusão. O que é a conclusão? Como fazê-la? A conclusão é simples. É um resumo de tudo que você falou. Eu vou fazer uma conclusão simples agora. Bem, estudamos a geografia de Israel, o seu povo, estudamos o seu clima, e você ficou sabendo acerca das curiosidades da fé judaica e da cultura do povo israelense, que é maravilhosa. Aí você aumenta e diminui, aí é com você. Pronto, concluiu o trabalho, fechou o trabalho. Porém, tem que ter uma bibliografia. Qual a bibliografia? E o que é bibliografia? Bibliografia é a citação das fontes que você utilizou para fazer esse trabalho. Ou seja, National Geographic, o vídeo National Geographic, tal.
no YouTube e tal, vai citando. Livro de história de Israel, aí cita o autor, não esquece. Página tal, página tal. Livro de história e cultura. História e cultura medieval, história e cultura transcendental. Aí vai citando os livros que você utilizou, os programas que você assistiu. Pronto, essa é a biografia. Pronto, no final é outra capa. Então eu citei para você como é que você faz um trabalho de seminário. O trabalho é basicamente esse. Não é bicho de sete cabeças. É basicamente isso aí, até para você escrever um livro. Essas divisões tornam qualquer trabalho bem claro. Uma boa redação é necessário um bom português. Mas, professor, eu não tenho um bom português. Pois escreva do jeito que você fala, não tem problema não. Escrever é bom e ler é muito mais. Então, você escreve e não arrodeia muito. Ninguém gosta de escritor que arrodeia muito. Também não vá direto. A pessoa é uma contradição. Eu não posso arrodear muito, nem pode. Exato. E com equilíbrio. Você dá aquela volta no assunto e entra. Não precisa você ficar dando volta. 5, 6 páginas para dizer que Jesus é bom. 5, 6 páginas para dizer que o clima de Israel é quente de dia e frio de noite. Então você faz aquela introduçãozinha básica e nos subtítulos você usa mais ou menos a mesma coisa. Subtítulo: temperatura de Israel. Aí você diz: conforme a análise do clima e estações dos tempos, feita pelo Instituto Meteorológico dos Estados Unidos, situado na cidade de Filadélfia, o clima de Israel mantém uma situação de desertificação. Quente durante o dia, frio durante a noite. Pronto, disse tudo. Não precisa dizer rodear. E isso é terrível. A maioria das pessoas que escrevem um livro assim, os livros deles não são lidos. Os trabalhos deles não são bons. A metodologia científica básica é esta. Não tem para que embromar ou inventar pontos e mais pontos. Algumas pessoas geram tantos métodos, que é melhor que eu vou escrever do jeito que você mesmo. Então, o base é isso aí. Vamos lá, repetir? Capa, contracapa, índice, introdução, aí